Olá, nós estamos aqui num novo horário, 19 horas, especialmente para você que nos pediu isso. Hoje vamos receber o Dr. Paulo Henrique Góes. Dr. Paulo Henrique é pedagogo, coordenador pedagógico, psicólogo infanto-juvenil, psicólogo clínico e professor de metodologia científica. Hoje ele vai nos contar o sentido da angústia. Você sabe o que é angústia? Você já sentiu isso no seu corpo? A angústia, a ansiedade, elas são a mesma coisa? O que é a angústia e qual o sentido dela na sua vida? Vem para cá, eu simplesmente marco especialmente para você. Boa noite, você que está aqui conosco no novo horário do programa, 19 horas, atendendo ao seu pedido. Hoje vamos estrear esse novo horário com uma pessoa magnífica. É uma pessoa muito linda que eu conheço já há algum tempo e fiz questão de convidá-lo para que ele pudesse estar aqui conosco e falar sobre angústia. Qual o sentido da angústia? Você sabe. Boa noite, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. É uma alegria Gratidão receber pelo você convite, aqui. é uma honra estar aqui no seu programa, falando sobre um tema tão atual, né? Que é a angústia. Exato. Antigo e atual, né? Porque isso parece que Sempre, está sempre. sempre Mas agora, na nos envolvendo. pandemia, a angústia está cada vez maior, né? É Nós verdade, estamos vivendo momentos de grande angústia. é Então, verdade. é um tema que você trouxe que eu acho bastante reflexivo e vai nos trazer, assim, grandes indicações de como nós podemos tratar ou cuidar desta angústia atual. Exatamente. Mas antes de você nos contar sobre um tema tão importante quanto esse, eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas possam saber, através de você, quem é Paulo Henrique Góes. Bom, Paulo Henrique Góes, ele é, antes de mais nada, uma pessoa que passou a vida toda pesquisando. Eu sou escritor de Que literatura infantil e maravilha! juvenil. Sou pedagogo, então começo a minha vida acadêmica na sala de aula e nunca saí da sala de aula a vida inteira. Depois tive uma necessidade pessoal de fazer uma formação em psicologia clínica, fiz a graduação em psicologia e aí fui avançando, né? Acabei fazendo um mestrado em desenvolvimento humano, fiz algumas outras formações, todas voltadas para o desenvolvimento humano. Então, assim, eu fiz essa aliança entre a psicologia e a educação. E posso dizer que sou uma pessoa muito feliz por minhas escolhas. Que coisa Então, maravilhosa. esse é o Paulo, que é feliz em sala de aula, é professor de metodologia científica na formação, né? Da pós-graduação em terapia regressiva e em outras pós-graduações. E é isso. Eu já estou na clínica, estou na sala de aula. Esse é o meu universo e cuidar de gente, lidar com gente é o que eu faço como objetivo de vida. Que coisa linda. Sinta-se muito bem-vindo. Gratidão. Nós já temos aqui, doutor Paulo, perguntas, várias perguntas, né? Mas vamos começar aqui, olha. Como a angústia é uma expressão, né, antiga, atual, faz parte da nossa existência, né? Com Então, certeza. vou começar perguntando o que é angústia, doutor Paulo? Olha só, a angústia, ela é uma sensação psicológica caracterizada pela mudança de humor que provoca danos físicos e mentais e que pode estar associada a outros problemas emocionais que gera a perda da paz interior e pode ser um sintoma de depressão. Então, a angústia pode ser uma doença e também pode ser um estado emocional. Quando nós estamos na clínica, nós vamos fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É, na verdade, uma entrevista pontuada
para que a gente possa entender o perfil do paciente e entender também qual é a queixa e qual é o trabalho que nós vamos realizar na clínica. Então, quando nós fazemos a anamnese, a primeira questão que nós vamos ver é o tempo do sintoma e a intensidade do sintoma. Então, a depender do tempo e do sintoma, a angústia pode ser uma doença e pode ser um estado emocional Ela temporário. pode passar de um estado para uma doença, é isso? Pode, Sim. pode. Então, essa escuta do profissional precisa ser uma escuta ativa, para que eu possa entender de que maneira nós vamos trabalhar a angústia. Eu sempre gosto de falar, Marta, da importância da equipe multidisciplinar, né? Então, eu trabalho com psiquiatras, eu trabalho com o pessoal, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, com os terapeutas de uma maneira geral, holísticos, de uma maneira geral, porque nosso trabalho precisa ser entendido um trabalho de equipe, de um trabalho voltado para a saúde do paciente. E que saúde é essa? Não só a saúde física, mas também a saúde psicológica, a saúde emocional e, por que não dizer, a saúde espiritual do paciente, Verdade. como síntese de todas as saúdes. A gente não é separado, né, doutor Paulo? Com A gente certeza. é inteiro, né? E até falamos sobre isso de uma forma didática, né? Que é dividido, né? Fragmentado A no gente livro. separa muito corpo de mente, Exato, corpo das exato. emoções, e, na verdade, somos um só. O ser humano precisa ser percebido na dimensão do ser integral, né? Biopsicossocial e espiritual. E o Então, em qualquer espiritual. situação, eu preciso ter uma visão ampla do paciente e E acolher o paciente de acordo com a sua demanda. exato. E é tão importante isso, né, doutor Paulo? Porque, assim, às vezes a pessoa acredita que ela precisa cuidar só do corpo. Sim. Então, assim, só que o corpo é já a última instância, né? Já vem Na desdobrando, verdade, né? quando chega o corpo, ela já somatizou, porque corpo soma, físico, É. ela já somatizou no emocional, ela já está fragilizada emocionalmente, psicologicamente. Então, o corpo só somatiza. Então, essa cura, esse processo de cura, não é de fora para dentro, sim de dentro para fora. Exato, exato. E é Então, tão é essa importante a saber isso, proposta né? que nós temos, claro. Muito importante, né? Porque senão a pessoa Muito, passa a muito vida inteira importante. cuidando só do corpo. E Só que achando que apenas tomando aquele comprimidinho, aquela medicação, que vai se curar, como se fosse algo mágico. E é algo muito maior. Estamos falando de uma reforma íntima, estamos falando de um processo de autoconhecimento, estamos falando de uma autocura na e nossa sempre a proposta, autocura, né? Porque isso que é sim, na importante nossa também, né? proposta da psicologia transpessoal, que eu sei que nós falamos a mesma linguagem. É verdade. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui. Ele chama Antônio Carlos. Ele é da Costa Rica. Sim, Né? Ele está morando na Costa Rica, né? Então ele diz sim, assim: estou fora do Brasil há 4 anos e foi trabalhar lá na Costa Rica. Entre idas e vindas ao Brasil, né? Idas ao Brasil e vindas, percebo que fico tomado por uma dor no peito quando chego aqui, que é lá na Costa Rica. Parece um peso que me afunda. Já cheguei a procurar médico. Minha saúde está estável. Pode ser angústia? olha só, bem interessante o que você traz, mas vamos dizer que é possível. Nós não podemos nunca afirmar nada, como falamos sobre o comportamento humano. Eu vou dizer que é possível. Primeiro, quando a gente escuta, né, dor no peito, é um dos sintomas da angústia. Mas, assim, peso que afunda. Olha só a linguagem sinestésica, a linguagem que ele traz para falar de algo da alma. Não, Então, que verdade. gatilho é esse que ele tem ao voltar para
a Costa Rica, me parece. Costa Rica, isso. E Costa Rica, e trazer esses sintomas. Ele somatiza. Então, é preciso primeiro entender que sentimento está por trás disso. O que é que está por trás dessa sensação de tristeza, de profunda tristeza, porque é um peso que afunda, É um peso então que é uma afunda. intensidade muito forte, foi as suas palavras, que você traduziu dele, e essa dor no peito tem a ver com a questão do emocional, do sentimento talvez de pertença, do sentimento que ele precisa trabalhar e colocar para fora. E nós, psicoterapeutas, somos profissionais que trabalhamos eminentemente com a fala, com a palavra. Então, é importante que ele coloque para fora tudo aquilo que lhe faz mal e que ele agora somatiza, quando ele volta para o país, Costa Rica, e ele simplesmente entra num estado de angústia. O que está por trás disso? Qual é o gatilho? O que ocasiona? Então, tudo isso nós vamos pesquisar através da psicoterapia. É muito então, precisamos interessante primeiro isso. acolher, Exato. permitir que ele coloque, reelabore. Nós usamos uma expressão chamada de ressignifique o que está sentindo, que muitas vezes está no nível do inconsciente, não está no nível do consciente, e ele possa colocar, reelaborar essas questões emocionais. Então, Antônio Carlos, presta bem atenção no que o Dr. Paulo está te falando. Né? Talvez fosse interessante você procurar uma ajuda terapêutica. Sim, com tá certeza. Bom? E que esperamos que você fique bem, que a explicação foi bem elucidativa para você. Tá bom? No corpo, a angústia, ela pode se apresentar de que maneira, além dessa que a gente viu agora, como uma peso no peito. Uma dor no peito. Exato. Que outras maneiras se apresenta no corpo? No corpo, a angústia pode ser percebida de muitas formas. Né? A angústia pode ser entendida como uma série de sensações que acontecem no mesmo tempo. Por exemplo, sensações físicas, como falta de ar, sufocamento, isso é assim, muito comum. Um nó na garganta, olha, sempre questão aqui ó, da fala. Né? A tontura, pressão no peito, como foi a fala do nosso amigo, aceleração nos batimentos cardíacos, dores de cabeça e insônia. São alguns sintomas no físico da angústia. Mas também, Marta, permita-se falar de chamar de Marta, e gostaria que você chamasse de Paulo. Tá bom, Paulo. Esquece o doutor. Também psicológicas. O que é que pode assim gerar na questão psicológica? Pensamentos negativos, né? Culpa, que vai gerar o choro, que vai levar o medo, que vai gerar tristeza. Invade uma sensação de vazio. E aí vai para o cansaço físico e mental. Obviamente que o indivíduo, numa situação dessa, ele tem e vai estar construindo uma baixa autoestima. Então, não é brincadeira, é algo extremamente sério, porque a saúde física pode ser abalada. Mas antes dessa saúde física ser abalada, ser fragilizada, a saúde mental e emocional já estão. E que a gente precisa cuidar desse paciente, dessa pessoa, e escutar quais são as suas principais dores. Dores, muitas vezes, inconfessáveis, dores que muitas vezes não tem nem noção, não tem consciência, porque estão no nível do inconsciente, como eu falei anteriormente. Então, a gente precisa... A primeira questão é escutar. A outra questão, se você está com um psicólogo, se você está com um psicoterapeuta, se você está com um terapeuta, é construir o que nós chamamos de aliança terapêutica, que é a questão da confiança e da credibilidade entre os profissionais. Mas se você não tem um profissional que você possa, nesse momento,
ser socorrido, ser ajudado, procure a ajuda de um amigo, fale, coloque para fora o que você está sentindo. Tente reelaborar essas questões. Né? Então, existem tanto as questões das sequelas físicas como as sequelas emocionais psicológicas. E até a pessoa contando, até mesmo para um amigo, né? Ela contando, ela se ouve. Quando ela se ouve, pode ser que ela perceba alguma coisa que ela não havia percebido enquanto aquilo tudo estava embutido, né? Exatamente. E eu vejo hoje... Se ouvir é algo muito importante. Sim, Mas sim. muitas vezes nós ouvimos o que nós vamos chamar do eu inferior. Aquela nossa subpersonalidade que vai nos jogar para baixo. E aí é que a gente precisa falar deste eu superior, né? Que a gente precisa focar, e nós vamos falar isso algumas vezes aqui no nosso momento, no nosso programa, porque eu já me sinto pertencente, né? Claro, sim, Já é tenho um sentimento de nosso. pertencimento ao programa, de trabalhar com a questão desse eu superior, que é essa conexão com o divino, com a luz que habita em cada um de nós. Então, a escuta, muitas vezes, eu posso me ouvir e eu ter uma visão distorcida da realidade, e isso vai me prejudicar muito. Então, sempre é importante o outro, para que o outro possa me ouvir, né? Eu costumo dizer, sabe, Marta, que o psicólogo ele é um eco, que o terapeuta ele é um eco. Ele vai fazer com que o paciente se ouça. E É muitas verdade. vezes, quando nós recebemos os pacientes na clínica, eles estão esperando que nós sejamos oráculos, ou seja, que você dê uma resposta pronta para ele. E isso é impossível. Que cada pessoa tem a sua subjetividade. É Cada verdade. pessoa tem a sua individualidade. Então, de qualquer forma, mesmo com a participação do terapeuta, do psicólogo, o paciente precisa se ouvir, como você falou, de forma tão assim fluente, né? Elucidativa. Eu acho isso muito importante, principalmente hoje, esses tempos que estamos vivendo. A pessoa está isolada, ela tem uma dor, ela tem uma dificuldade, e às vezes ela não tem nem com quem falar. E aí, O isolamento o que social você gera angústia. sugere? Exato, já te chama de senhor de novo. E o que você sugere, Paulo, quando a Deve ser pessoa o está lugar num do momento... professor, que você me vê no lugar É, do professor. é assim. E o que você sugere nessa situação, que a pessoa está sozinha em casa, ela não tem Olha, muita é facilidade de importante, conversar com por as outras exemplo, o pessoas? exercício. Não, primeiro está aberto para o outro, né? Aí nós temos várias sugestões, a questão da atividade física, a questão da respiração, a questão da alimentação, o que é multifatorial. Então, a angústia tem causas multifatoriais. Então, assim, a primeira ideia é procurar ajuda. Porque se isso está, assim, insistente, né, não é uma circunstância, é algo que já está durando e está tendo uma intensidade grande ao ponto de imobilizar o paciente, é preciso pedir ajuda o quanto antes, para que as coisas não se agravem. Não é? É E nós verdade. estamos vivendo no momento pandêmico, no momento da pandemia, que é alimentada pelo medo, por essa angústia. É Porque estamos verdade, com sim. medo. Então, nós Sim. precisamos trabalhar este emocional, a princípio. Trabalharmos este processo de autocura, de conexão com o divino, com o eu superior. E isso é uma construção, isso é processual, não é de um dia para o outro. É verdade. É um processo, sim. Sim, sim. E assim, eu fico pensando, né? Quando eu ouço alguém que está no desespero por conta dessa questão da pandemia, não necessariamente da doença em si, mas de tudo que envolve isso, né? Que é o medo de não dar conta. A pessoa se sente tão impotente diante disso tudo que ela acaba desistindo, né? Isso é muito difícil, né? Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Pode Aliás, tem fazer. várias. Angústia e ansiedade são a mesma coisa? Se não, qual é a diferença? Olha só,
O que é a ansiedade? É uma apreensão exagerada em relação ao futuro, com a iminência de eventos cotidianos importantes, como, por exemplo, uma entrevista de emprego ou a realização de uma viagem. Então, é algo que eu projeto o futuro. Enquanto a angústia é um sofrimento relacionado ao presente, resultante do excesso de questionamentos, incertezas e cobranças pessoais. Então, a gente precisa entender que essa busca constante por respostas existenciais no presente, o sentimento de culpa, a frustração e o medo são outros fatores que também podem trazer a sensação de angústia. Então, é muito difícil, na prática, separar o que é angústia e o que é ansiedade, porque os sintomas são quase iguais. Mas eu preciso entender que a ansiedade me leva à preocupação do que vai acontecer. E a angústia é o que está acontecendo no aqui e agora. E se eu me perco nesse processo, eu acabo sendo, assim, vivendo o sofrimento. E eu preciso dialogar com o sofrimento. Eu preciso dialogar com as minhas tristezas. Eu preciso dialogar com as minhas raivas e com os meus medos. Mas eu preciso, a princípio, fortalecer o meu ego, como nós falamos na clínica. Sim. Fortalecer quem sou. Porque às vezes eu estou tão adoecido e não percebo o quanto eu estou adoecido, o quanto eu preciso de ajuda. Então, tanto a angústia como a ansiedade pode levar ao adoecimento, inclusive à morte. Isso é uma coisa muito, muito importante. A gente precisa cuidar da gente. Cuidar de você. Você pode cantar, você pode conversar com um vizinho, você pode ligar para alguém quando você está nessa situação. E se você já tem um terapeuta, ótimo, porque isso você vai poder trabalhar de uma forma até mais profunda para perceber como é que isso está acontecendo em você e para quê, que tem um motivo para estar acontecendo. Tá bom? Muito bem, professor. Paulo. Olha, eu falo de professor, né? Porque é ato a falho, gente tem não tem problema, pode chamar de professor. A gente tem um trabalho muito próximo, né? Verdade. Então, aqui. Existe a angústia existencial, né? Que é aquela que a gente já nasce com ela, né? Que é o que movimenta o ser humano, porque senão a gente vira um parasita. Então, a pergunta é, quando essa angústia, que é a angústia primordial, existencial, ela passa da medida, eu não sei, eu vou usar isso entre aspas, né? Passar da medida, ela deixa de ser saudável. E quando é que a gente percebe que ela está passando da medida? Olha só. A angústia existencial, quando ela vai gerar o adoecimento físico, mental, emocional, ela vai fazer com que o indivíduo sinta-se angustiado todos os dias, gerando um sofrimento constante. Olha a questão do tempo e da intensidade, como nós falamos. Podendo estar associado com dificuldades emocionais ou transtornos de humor. Então, a gente precisa entender o que realmente o paciente está sentindo e qual é o quadro dele, né? Qual é o psicodiagnóstico dele. Seria interessante, como você colocou, procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes é importante a medicação. Eu sou psicólogo que não trabalho em equipe disciplinar e sei da importância numa situação de crise da medicação, então eu não posso descartar essa terapêutica, né? E é importante, sim, no momento de crise aguda, a medicação. Então, nós trabalhamos com psiquiatras para melhor avaliar o caso. Então, essa angústia existencial, ela passa a ser doentia quando ela me imobiliza, quando ela faz com que eu não saia do lugar. Ao contrário da angústia existencial saudável, que faz com que eu saia do lugar, que eu leve a questão da transformação, da mudança, que eu transforme a minha história de vida, reconstrua a minha história de vida. É bem diferente de uma pessoa que está saudável e de uma pessoa que está adoecida.
E é muito comum, né, as pessoas dizerem assim, eu estou tão angustiada, ou eu sou ansioso, É, eu tenho síndrome do pânico, a pessoa, às vezes, se eu apropria, tenho, né? Você se né? apropria do Se transtorno. apropria, mas assim, e muitas vezes ela não sabe o que é exatamente. São informações distorcidas, às vezes, que a pessoa tem. Então, que existe a necessidade, eu acho tão importante colocar isso, que existe a necessidade da gente ter um olhar de um profissional e não se autodiagnosticar. Eu tive um cliente há muito tempo atrás, né? Ele dizia que ele era um psicopata. Olha que coisa interessante. Era autodiagnóstico, tá? E aí consegui fazer com que ele procurasse uma ajuda médica. Né? E foi tão importante isso, porque mudou a vida dele. Né? Sim, Ele teve o diagnóstico de bipolaridade, mas ele não era um bem psicopata. diferente. Olha a diferença. Então a pessoa começa a ler coisas e até construir aquilo para se enquadrar naquela doença. Então, é o que eu dizia para ele, nós temos que pensar que você é uma pessoa saudável. Apenas tem algumas dificuldades que precisam ser olhadas por um profissional da área. Com E certeza. isso, então, que foi mais fácil, né? Eu vou dizer assim, foi menos difícil, dele procurar o médico. Pra... E o mais importante, Marta, é que ele quebra essa persona de como ele se coloca no mundo, né, que a persona é justamente essa máscara, então ele quebra do Isso, psicopata, daquela pessoa que não tem capacidade de empatia, para alguém que tem picos emocionais, né? Para alguém que exato. precisa ser ajudado, e muitas vezes a própria medicação dá essa estabilidade. Né? E eu acho que é tão Que ele é importante isso. bipolar, ele vai precisar tomar uma medicação. Então, e aí teve uma vida muito melhor. Olha que maravilha, né? Então, Maravilha. importante é você ter um olhar, né, de um médico, de um profissional da área, e Sim, que você possa olhar para isso como uma situação importante na sua vida. exatamente. Não se abandone, não se enquadre no que você lê na internet. Não procure se ajustar àquele diagnóstico que talvez você acredite que seja. Viu? Sim. Por isso que a gente trouxe esse assunto hoje, Paulo, pelas questões que a gente vê todos os dias. Né? A gente que trabalha em consultório vê muito dessas Verdade. situações, né? E você mais do que eu ainda. Então, que a pessoa possa saber o que é, como isso acontece e procurar ajuda. Não é para ficar olhando para isso e falar, mas eu sou angustiado, eu sou ansioso, eu sou isso, eu tenho aquilo. Não. Quando você identifica, você consegue dar um passo à frente e se cuidar. Porque a nossa proposta é levar informações de saúde para você. Tá bom? Posso fazer outra Exatamente. pergunta, Paulo? Fique à vontade. Você já falou um pouco disso no começo? Como e quando, né? Você percebe no consultório que a pessoa tem uma angústia. Você falou um pouquinho no começo, mas eu gostaria que você pudesse repetir para nós, porque eu Olha achei só, muito importante a sua colocação. a angústia, ela é percebida como sintoma. A causa pode ser em nível consciente ou inconsciente, como nós falamos. Então, assim, vamos repetir. Ela traz um histórico de sensações físicas, como falta de ar, sufocamento, um nó na garganta, né, como eu falei. Ah, uma, é uma questão física do fechar, né, do calar, do silenciar. Algo aqui, ó, no peito. Por isso, tantas vezes, a questão da descrição da pressão do peito. Uhum. Ah, isso aí, claro, pode acontecer a aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça, de insônia. Mas na nossa escuta, a gente ouve muito a questão dos pensamentos negativos sendo invadidos. Eu não valho nada, não tenho nenhuma importância,
né? Para que viver? Que vida é essa? Tá? Eu não tenho nenhuma importância. A questão, muitas vezes, da culpa, a questão de uma sensibilidade muito grande do choro, do medo, da tristeza, uma sensação de vazio existencial imenso, mas grande mesmo. Então, tudo isso vai levar a uma gestão tanto física como emocional quanto psicológica, né? E, obviamente, essa pessoa estará com uma autoimagem muito fragilizada e com autoestima rebaixada. É bem dolorido, né? Não, é extremamente. É um Bem sofrimento dolorido. psíquico muito grande. Exato. Muito grande. Muito grande. E a gente precisa ter um olhar mais empático. Porque, às vezes, no senso comum, as pessoas dizem assim: isso é frescura, isso é coisa de que não tem o que fazer, isso é coisa de gente que não tem Deus, isso é coisa de gente que não tem propósito na vida, e não é assim. Muitas vezes, essa pessoa está adoecida e precisa de socorro, precisa de cuidados. Então, não é bem assim, não. Não é porque ela quer estar assim, ela está vivenciando um momento dificílimo da vida. E que E é muitas muito vezes difícil, né? com uma duração bastante grande, né? Agora sim, me ocorreu uma outra pergunta. Essa nem está no Sim. script aqui, ainda me ocorreu outra pergunta. Criança tem angústia? Tem. Tanto tem angústia como tem depressão. Porque vai depender muito da cultura familiar, da dinâmica familiar. Então, tem famílias extremamente tóxicas. Existem famílias que têm um nível de exigência com a educação dos filhos extremo. E que a criança se sente altamente culpada por não responder aos padrões comportamentais exigidos pela família. Então, a criança tem angústia sim, como também tem depressão. Então, muitas crianças também já estão adoecidas. É verdade. E quando chega na fase da adolescência também é muito mais complicado, né? A coisa eclode mais ainda pelas questões hormonais. Sim, sim. Né? Infelizmente, o índice de suicídio é muito grande. E já está chegando um índice grande na infância e na adolescência. São estatísticas, não é o que eu acho, não é o achismo. Né? Sim, As claro. pesquisas apontam A gente nem para gostaria um de falar número cada dessas vez coisas. maior de suicídio, por exemplo. A gente nem gosta de falar dessas coisas, né? Mas elas são necessárias, Mas faz né? parte. Faz Porque parte, a elas são angústia vai necessárias. desencadear várias questões que estão correlatas. Porque a Né? Então, eu informação é preciso muito ouvir. importante. Então, como você citou agora a criança é ouvida no contexto familiar. O que é dito para essa criança? Os pais são os primeiros programadores mentais dos filhos. O que os pais estão dizendo para os filhos? Será que os Ou nem pais estão dizendo nada, alavancando a né? autoestima ou estão rebaixando a estima da criança? O que é dito para a criança? Quem ela é? E às Então, vezes nem tudo isso vai dizem levar a um nada, nível de né? angústia muito. Às vezes não precisa dizer nada, mas no silêncio você diz muito. Na expressão Exato. facial, na forma como você cuida, na forma que você fala. Às vezes não fala, não verbaliza, mas expressa. O corpo inteiro fala, né? O corpo fala, Exato. É. às vezes até É, no tom de voz, na tonicidade exato. da voz. Exato. Eu tive um cliente adolescente, já faz algum tempo, e ele reclamava e dizia assim: meu pai não olha no meu rosto. E aí eu pedi para conversar com os pais, né? Porque ele é menor de idade. Aí os pais diziam: mas ele não sai do quarto. E aí? Tá, mas para que seu filho então está todo o tempo dentro do quarto? Você já procurou saber? Porque é importante para os pais, né? A gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso filho lá. O que está acontecendo? E que O que está conexão é essa que ele está acontecendo? fazendo lá no quarto, através Exato. das redes Exato. sociais? Né? Então, Que companhia é essa? às vezes, os pais não fazem essa conexão com o filho. Não, E aí, o que acontece? o pior. Porque assim, a família precisa abrir
o que nós chamamos da ponte da comunicação. A família precisa ser dialógica, a criança precisa ser ouvida. E é muito importante que a criança tenha um sentimento de pertencimento, né? Para que as coisas não levem ao pior. Não é verdade? Então, agora eu quero fazer a pergunta do tema do nosso encontro. Né? Então, a gente sabe que tudo na nossa consciência tem um motivo, tem um sentido. Qual é o sentido real da angústia? Para que a gente precisa ter angústia? Ou vou mudar a pergunta. Para que a gente precisa sentir angústia? Olha só, Marta. A angústia, por si só, é um sentimento natural da nossa vida. Então, nós passamos por momentos de altos e baixos. Então, ter angústia é algo inteiramente natural. Primeiro ponto. Segundo ponto. Porém, se esse sofrimento é prolongado, passa a dominar a nossa vida. Então, você passa a não viver a sua vida porque você está mergulhado em um sofrimento e você não consegue sair. Como se estivesse numa areia malvediça. Então, é preciso tomar uma atitude. E essa atitude é a mudança, é a procura de ajuda, é o pedido de socorro. Mesmo que situações como nós podemos pensar como rejeição, que acabamos de falar, você citou a questão do adolescente, perdas e fracassos, doem muito, mas dilacera mesmo. E podem deixar cicatrizes profundas. Isso é uma verdade. Mas é preciso, antes de tudo, buscar a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, a angústia é um termômetro, é algo que vai fazer que a gente pare para pensar o quanto nós estamos fragilizados e precisamos nos cuidar. O autocuidado é fundamental no tratamento com a angústia. Então, cada caso é um caso. O que lhe angustia não são as mesmas questões que irão me angustiar. Então, cada história é uma história diferente, com interpretações diferentes, com realidades psíquicas totalmente diferentes. Então, a gente não pode generalizar aqui, mas eu posso dizer que a angústia chega para um processo como olha, está alta a febre, você precisa se cuidar. Senão, você pode adoecer de verdade. Então, vamos nos cuidar. Vamos estar atentos ao que está gerando essa angústia. E assim, né? Ela deve estar te chamando a atenção para alguma coisa. Tem algo que talvez a algo gente que precise precisa olhar. ser trabalhado. Exato. E muitas vezes, Marta, é algo do passado. Algo que não foi fechado. Na psicologia, a gente fala assim, é aquela gestalt que não foi fechada, aquele ciclo que não foi fechado. Então, ao invés de estar vivendo o presente, você está vivendo o passado. Está com o pé lá e o pé cá, né? Está com o pé lá e está com o pé cá. Ou seja, e você também não consegue viver o presente, porque você também não consegue sair do passado. Por isso a importância da psicoterapia. É como se fosse um ralo, né? Vivendo plenamente o aqui e o agora. Essa é a importância assim, da psicoterapia. Como se fosse um ralo, né? Você está aqui no presente, mas a tua energia continua escorrendo lá para o passado. Pois é. E impedindo que você viva o presente. Que é o pior. São os assuntos inacabados, né? Sim, sim. São as lacunas existentes. Você pode assim, contar para a gente um caso, claro, sem citar nomes, mas assim, um caso que foi identificada a angústia, que conseguiu trabalhar e a pessoa entendeu o motivo dessa angústia. Você tem algum caso que pode contar para nós? Eu tenho sim. Inclusive, usando o recurso da regressão. Ah, né? É a minha próxima pergunta. Ótimo, vamos emendar. Pode colocar, vamos lá. Eu tinha uma paciente, algum tempo atrás,
um bom tempo atrás, aliás, que ela tinha uma fobia, ela não conseguia dormir no escuro. Então, ela tinha que estar com o abajur aceso, uma pequena luz, uma vela, qualquer coisa que desse uma iluminação no quarto. E isso causava para ela uma certa... causava angústia, porque a escuridão da noite, né, trazia angústia, mas ela não tinha consciência do que... por que ela tinha essa angústia, esse sofrimento. O que aconteceu? Através da técnica da linha do tempo, né, utilizando a teoria do Milton Erickson, né, que era um processo consciente dessa regressão, nós fomos até o momento que gerou o conflito, né? Que o Milton fala que disparou o sofrimento, né? Que foi o gatilho, né, do sofrimento. E ela não tinha lembrança disso. Através da regressão, ela... vou contar rapidamente a história. Pode Ela era contar, filha, que é importante. ela, na verdade, os pais faleceram, ela era muito pequena, com 3, 4 anos de idade. As tias solteiras ficaram com a guarda dela. Ela saiu de Salvador, foi morar no interior. E os moldes da educação da época eram moldes muito severos, punitivos, onde o medo era gerado nas crianças. Então, era um local, uma cidadezinha que não tinha luz elétrica, tinha gerador. E um determinado horário, me parece que às 21 horas, mais ou menos, o desligado, não sei se você conhece essa história, é desligado o gerador e toda a cidade fica na escuridão. Então, determinado horário, e nesse molde de educação, as crianças precisavam dormir cedo, antes dos adultos. Então, foi dito para ela o seguinte: olha só que forma amorosa foi dito para ela: olha, se você não for dormir cedo, os morcegos da cidade vão invadir seu quarto e vão sugar todo o seu sangue pelo pescoço. Então, você precisa dormir cedo para que os morcegos não suguem o seu sangue. Você imagine isso no imaginário da criança. E Posso ela, imaginar. no psicodrama, com a almofada, ela praticamente dormia sufocada com o travesseiro para poder se proteger dos morcegos imaginários. Quando ela toma consciência que esse medo não é real, é imaginário, porque a mente humana não sabe o que é real, o que é imaginário. Ela aí, nós fizemos a integração do eu adulto com o eu criança. Então, ela acolheu aquele eu criança tão fragilizado com medo e conseguiu dialogar, ela hoje adulta, dizendo que não havia nenhum medo, que não havia porque a criança se sentia desprotegida, que ela estava ali protegendo aquele eu dela interno, aquele eu interior. E foi muito bonito que a partir daí ela se sentiu livre de algo que foi implantado. Então vejam como os pais, a família programam a mente da gente. E ela não tinha consciência disso. Ela tinha recalcado essa lembrança. Isso aconteceu na psicoterapia, através da regressão. A partir daí, a vida dela mudou, inclusive no sentido da segurança. Ela se sentia muito insegura. Isso trouxe para ela uma estabilidade emocional em outros setores. Então, porque ela tomou a sua vida nas suas próprias mãos. Aquela criança órfã estava protegida por ela mesma. E também Isso é ela importante. compreendeu, e foi bastante interessante ela ressignificar, que as tias não tinham uma intenção de maltratar, de machucar. Eram os moldes Sim, da época, né? exato. Que era o Saci Pererê, a mula sem cabeça e outros imaginários que eram ditos às crianças, que traziam muito medo. Então, ela começou a compreender isso e, a partir daí, a sua história de vida foi renovada e transformada. Então, veja como é importante você ter consciência do que gerou essa angústia, do que gerou esse medo, né? Para que haja ressignificação. Obviamente, houve um processo de catarse, ela colocou para fora todo aquele emocional, porque ela precisou acolher aquela criança que tinha muito medo. Mas Marta era muito medo. Imagina a ansiedade dela esperando o morcego entrar. Imagina o Lembrando que era uma pavor. criança órfã, ela não tinha mais os pais. E ela estava também em fase de adaptação na família adotiva, que eram as tias.
Então, era tudo muito novo para ela. Então, olha só, a partir daí, a história dela foi transformada, foi mudada. Houve o processo que nós chamamos de autocura. E isso é muito gratificante para nós, né, profissionais da área de saúde. Eu não sei se você conhece, tem o Dr. Ribamar Tourinho, hoje ele mora no Piauí, se não me engano. Ele diz que a terapia regressiva é uma tecnologia de ponta, que você consegue fazer todo um movimento, né, sem tempo e sem espaço, para resgatar uma parte nossa que adoeceu. Porque assim, ela teve acesso àquela sombra. Ela teve acesso àquela criança ferida, que é um termo usado na psicologia. Mas, a partir daí, ela, com a psicoterapia, ela foi se liberando, se permitindo. Ela saiu da gaiola, porque ela passou a não ter mais medo de voar. E esse processo, essa palavrinha que está na moda agora, né? Ela começou a se empoderar. Né? Ela começou a acreditar em si. Porque ela ficou presente, né? Ela era a dona da sua própria vida, enquanto adulta hoje. E eu falo assim, eu costumo dizer, né, que a terapia regressiva, quando muito bem conduzida, começo, meio, né, é pré, durante e depois, né? Sim, sim. Ela traz uma autonomia para o ser humano gigantesca. É uma apropriação da própria vida. É muito importante. Né? Você O Hans se que fala. e perdoar o outro e seguir em frente. Fechar esse ciclo, fechar essa questão. Exato. E seguir em frente. O Hans, ele sempre fala que é quando a pessoa reencarna na própria vida. Na verdade, assim, ela teve parada num momento, um bloco de energia que fica parada no tempo, e quando ela retoma isso, ela toma posse da sua própria vida. Isso é muito rico. Mais uma pergunta. Você já cuidou de alguém que tinha essa angústia profunda e que ela foi buscar essa origem num outro tempo? Ou na vida intrauterina, ou num outro tempo? Já. Estou tendo um caso assim de um paciente que foi rejeitado pela própria mãe desde o útero. E a situação foi, a mãe era uma adolescente, 14 anos, foi um relacionamento inconsequente, né? Ela não houve uma relação estável, não houve um desejo de ser mãe, apenas uma vida sexual precoce. E ele gerou essa criança. Ela quis deixar na maternidade o bebê, e a família que deu apoio, não a família biológica, não, mas a família que deu apoio, ela não permitiu que ela abandonasse a criança, e essa criança cresceu e se tornou um adulto cheio de sequelas. Porque estava lá no inconsciente deste paciente o desamor. E aí, todas as relações que ele tem com as mulheres são relações de desconfiança. Por quê? Porque se a própria mãe o abandonou dentro do hospital, qualquer mulher poderá abandoná-lo. Quando ele toma consciência disso, a relação dele, enquanto homem, com a sua companheira, muda totalmente. Entende a questão do materno, a importância disso? Então, isso é muito sério, isso é muito complexo, e que a gente precisa acolher, e ele precisa se permitir a viver o agora. E se livrar desse passado, deste inconsciente que o condena, porque ele foi dito a ele que ele não merecia ser amado. Isso desde o ventre materno. E fora do ventre. Imagina a insegurança, né? Imensa. De nascer. De nascer. E também outras questões, uma questão de ética eu não vou poder mencionar. Claro, então, sem dúvida. É claro. Então, assim, é muito grave as nossas relações. Essa nossa construção, que nós somos uma construção dessa história desde sempre. Né? Da nossa ancestralidade, de quem somos,
dessa persona que nós construímos para nos mostrar para a vida, para o mundo, para a sociedade. Tudo isso é um processo, é uma construção, como eu falo. E isso vai. Por isso, né, Marta, a importância dos terapeutas, a importância de um trabalho sério, não de um trabalho sem respaldo, de um trabalho sem compreensão científica, sem aprofundamento, né? Essa coisa de uma hora ou duas e pronto, acabou, milagre. Não, não é assim. A terapia regressiva não gera milagre. Você vai acessar esse seu eu criança, esse sofrimento, e você vai ressignificar quando você se permite. Já temos a questão da resistência. Então, mas isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Até para que a própria pessoa que está passando por esse processo, ela possa ter confiança de que ela pode avançar naquilo, né? Pode. Isso é fundamental. Mas para isso ela precisa se permitir. Isso. E nós, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, somos mediadores. Exato. É isso mesmo. Para esse processo de autocura. Paulo, nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Ai, que pena. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu gostaria que você colocasse para nós aqui um pouquinho a sua experiência como professor de metodologia científica em cima dessas questões. Como que você olha isso? Professor, então, como você fala, professor de metodologia, eu estou falando do acadêmico. Isso, né? Isso. Do pensar academicamente de um objeto de estudo. Isso. Então, a gente não pode, na academia, só trabalhar com hipótese. Então, a gente precisa buscar uma comprovação. Sim. E nessa comprovação, a gente precisa entender o que estão por trás dos pensamentos dolorosos. Né? Quais são as causas e não os efeitos? Buscar uma fundamentação teórica que traga a compreensão da somatização da angústia. O porquê que esse paciente está somatizando, está adoecido. Entender e pesquisar a importância do autoconhecimento e do autocuidado. Porque se eu não me cuidar, eu não vou sair do lugar. Né? Vai ser angústia negativa que você colocou. Então, eu também preciso entender que as minhas emoções, elas precisam fluir. E que eu não posso negar a minha tristeza, a minha raiva, o meu medo, porque eles se agigantam e eles podem sabotar a minha própria vida. Então, eu vou, dentro da pesquisa, da academia, entender a ideia da nova postura mental, né? De entender a importância da atividade física, das questões dos hormônios que a atividade física vai provocar, a questão da meditação, que é tão importante para diminuir o nível de ansiedade, mas isso eu tenho que olhar de uma forma acadêmica, não só empírica, vivencial, mas acadêmica, através da pesquisa. Entender a questão da alimentação, né? E aí a gente vai estar focando o homem, aí sim, como ser integral, né? Corpo, mente, emoção e espiritual. E entender o propósito da vida. Porque se eu não tenho um propósito, se eu não tenho uma significação para a vida, essa angústia só vai ampliar. É verdade. Então, eu preciso entender qual é o lugar que esse indivíduo, que todos nós temos no mundo. Para aí começarmos a andar, né? Buscando essa identidade, reforçando esse ego, buscando o que chama por aí de felicidade, que é a plenitude. E por que eu perguntei isso, né? Para que as pessoas possam entender que existem muitos estudos hoje, existem técnicas maravilhosas, muitas todas que estão lá caminhando dentro da ciência, outras já estão bem asseguradas pela ciência, mas
é uma Sim. construção. E esta construção, este caminho, é o que a gente precisa fazer com a É bom você gente. falar isso, Marta, porque a mesma técnica que funciona para um paciente não funciona para outro. Exato. Então, não é a técnica pela técnica, é a conexão entre o terapeuta e o paciente. A Isso é técnica muito só vai importante. facilitar o trabalho. Então, muitas vezes, já aconteceu diversas vezes, eu pensar, olha, eu vou atender tal paciente, eu vou usar determinada técnica. E chegar lá, simplesmente eu não usar essa técnica, usar uma outra técnica que naquele momento foi mais eficaz. Né? É o que nós vamos chamar de insight. E esse insight na academia, ele é síntese. Tá? E isso vai desenvolver no psicólogo, no psicoterapeuta, no terapeuta, um feeling, Isso é que muito é importante. lidar com o outro, lidar com a alma. Mas eu costumo dizer, e muitos anos de sala de aula, na academia, eu muito tempo fui também coordenador e fui supervisor de estágio dos meus alunos, eu dizia o seguinte, olha, o psicólogo ele é um acendedor de lamparina. Ele Olha vai fazer isso. com que o indivíduo se ilumine. Ele também vai se auto-iluminar quando ele acende a lamparina. Mas observe bem, preste bem atenção. Quando ele acessar a sombra do outro, a escuridão do outro, ele também estará acessando a sua própria escuridão, a sua própria sombra. Não é? E aí o Freud vai chamar isso de contra-transferência, mas isso vai acontecer todos os dias. Então, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Sem isso, eu não sou capaz de atuar na área. E é bem interessante que os colegas que estão nos ouvindo, nos vendo, através do seu programa, possam refletir sobre suas práticas profissionais. Não é? Desde o momento de estar com o paciente. Porque se eu não estou comigo, eu não estarei com o paciente. Desde a questão da conexão com o local que eu estou. Né? Da questão do ancoramento, como nós falamos, energético, na própria clínica, para que eu possa receber da melhor forma possível. Porque todos nós que estamos atuando na área do psiquismo, estaremos, neste momento, ampliando a nossa consciência, entrando em conexão com a consciência com o inconsciente do outro. Eu amplio o meu inconsciente e entro em conexão com o inconsciente do outro. Todos nós. E isso eu preciso de um cuidado, eu preciso de uma asepsia pessoal, no sentido das questões mentais, eu preciso me desconectar da minha vida para estar inteiro para o paciente. E isso é fundamental. Então, eu quero te agradecer muito, Marta, por essa oportunidade de estar aqui com você, falando sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia como Eu fiquei profissionais. muito feliz por você ter aceito o meu Eu convite. que Uma agradeço. pessoa querida, um profissional fantástico. Espero poder ter você novamente aqui numa outra Será um grande oportunidade. prazer. E aí eu vou te pedir agora que você deixe uma mensagem para essas mentes, essas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Então, que você possa deixar uma mensagem especial. Sim. Será um prazer. Primeiro, entendendo que todos nós estamos neste mesmo processo de crescimento. Não existe ninguém melhor do que o outro. O conhecimento que nós adquirimos só tem importância quando existe o processo da autotransformação. Quando eu tenho a humildade de entender quem sou, enquanto cuidador ferido, quando eu tenho o cuidado de estar receptivo para o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Que possamos entender que nesse momento de tanto sofrimento do planeta, nós possamos estar em uma sintonia de agradecimento pela vida, de agradecimento pelo propósito que nós construímos para as nossas existências. E a importância dessa rede de apoio, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que nos cercam, porque isso que dará sentido à vida. Que esse conhecimento seja frutífero, não seja um conhecimento para aumentar o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Não. Que esse conhecimento gere frutos, cresça e que ajude muitas pessoas, porque esse é o nosso propósito, meu e o seu,
e de todos os psicoterapeutas. Gratidão, Paulo. Gratidão, gratidão. E você que ficou conosco até este momento, neste novo horário do programa, esperamos você na próxima quarta-feira. Gratidão por você estar aqui, gratidão por participar do nosso canal. Paulo, gratidão por abrilhantar o nosso canal, Eu quero. Nosso programa, que é feito especialmente para você que está aí nos assistindo. Até mais. Até quarta. Tchau. Tchau.